O ministro Gilmar Mendes, decano da corte, deixará o comando do colegiado após o período regimental, sendo substituído pelo ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência por 1 ano. É armadilha, é cilada, Bino. Não é? Tá claro que é uma cilada. Ele vai decidir se o Bolsonaro volta ou não para Papuda. Aí tem agora uma inquirição do próprio Bolsonaro, que está fragilizado, que está com problemas, etc., sobre uma questão como essa. É óbvio que o que o Moraes quer é arrancar do Bolsonaro alguma coisa que justifique a devolução dele para a cadeia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Parlamentar descumpre medida protetiva a favor de ex-mulher e acaba preso em flagrante. É isso mesmo. Parlamentar paranaense do MDB descumpriu medida protetiva a favor da ex-mulher na cidade de Laranjeiras do Sul e acabou sendo preso em flagrante. Trata-se do vereador Márcio Gonçalves, conhecido como Márcio dos Alexandres. É a segunda vez que ele é preso pelo mesmo motivo. Desta vez, foi preso em flagrante por bater de propósito no carro da ex-esposa com um filho de 7 anos de idade dentro e ainda arrastar o veículo na rua por alguns metros. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado e descumprimento de medida protetiva de urgência. Polícia Federal consegue abrir segundo celular devorcado. A Operação Compliance Zero apreendeu 8 celulares até o momento. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal começou a extrair o conteúdo de um segundo celular do ex-banqueiro Daniel Vorcado, investigado na Operação Compliance Zero. O avanço ocorre após a quebra da criptografia do aparelho, que agora passa por análise pericial. Desde a primeira prisão de Vorcado em novembro de 2025, a PF apreendeu 8 celulares em diferentes fases da investigação. Até recentemente, apenas um deles havia sido acessado pelos peritos. A perícia também trabalha para desbloquear outros 6 celulares apreendidos. 4 deles são de modelo iPhone 17, que possui sistemas de proteção considerados mais complexos para acesso aos dados armazenados. De acordo com as informações obtidas pela investigação, o progresso da PF na extração dos conteúdos pode reduzir o impacto de uma eventual colaboração caso uma nova proposta de delação seja apresentada. Moraes autoriza reunião de defesa com Bolsonaro antes de depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. Advogados poderão fazer reunião preparatória 1 hora antes da oitiva sobre arma em nome de Bolsonaro apreendida com militar. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a defesa de Jair Bolsonaro a se reunir sem limite de tempo com o ex-presidente antes do depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. A decisão atende a um pedido dos advogados que alegaram ser necessária uma reunião preparatória para garantir o direito à ampla defesa. O encontro poderá ocorrer a partir das 2 da tarde. Os advogados também estão autorizados a acompanhar a oitiva. O depoimento está marcado para amanhã e faz parte do inquérito que investiga a apreensão de uma arma registrada em nome de Jair Bolsonaro. A pistola foi encontrada com um integrante da equipe de segurança do ex-presidente durante uma blitz em Brasília. Segundo a defesa, o armamento estava sendo levado para manutenção e seria devolvido a Bolsonaro. A gente lembra que o ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde março, Ana, e na próxima quinta-feira, então, se completarão uns 90 dias desde que o ex-presidente recebeu alta do hospital DF Star e passou, então, a cumprir a prisão em regime domiciliar. Ele amanhã prestará esse depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, que bondade, né, do ministro Alexandre de Moraes autorizando reunião de defesa com Bolsonaro. É um homem de bem, não é mesmo? Uma bondade, assim, impressionante. É inspiradora a bondade de Alexandre de Moraes autorizando um direito constitucional, né?
É só esse o comentário, Paula, porque não dá para a gente, eu falava em a gente não normalizar a barbárie das nossas notícias diárias, não dá para normalizar essa falsa bondade e esse falso respeito do ministro Alexandre de Moraes a qualquer coisa que preste nessa república. Diga, Marcília, sobre essa autorização do ministro Moraes de reunião do ex-presidente, né, com os seus advogados de defesa para eles conversarem a respeito desse depoimento que será prestado. É só no Brasil. À Polícia Federal, Polícia Civil. Só no Brasil do Moraes, né, é que o advogado ser autorizado a conversar com o seu cliente vira notícia. É impressionante. Agora, se fosse advogado Bolsonaro, sabe o que eu faria? Fique em silêncio. Artigo 5º permite que você fique em silêncio. É armadilha, é cilada, Bino, não é? Tá claro que é cilada. A defesa já se manifestou sobre essa história da arma. O que mais falta ser dito? Por que o Bolsonaro deveria dizer para além do que a defesa técnica dele já disse em manifestação? Então, se fosse comigo, eu diria, silêncio, que é armadilha. Porque até quinta-feira o ministro Moraes precisa se manifestar sobre a prisão domiciliar, Marcília. Até quinta-feira ele vai decidir se o Bolsonaro volta ou não para Papuda. Aí tem agora uma inquirição do próprio Bolsonaro, que está fragilizado, que está com problemas, etc., sobre uma questão como essa. É óbvio que o que o Moraes quer é arrancar do Bolsonaro alguma coisa que justifique a devolução dele para a cadeia. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que cabe ao ministro André Mendonça e não a Alexandre de Moraes analisar um pedido de investigação sobre o repasse de recursos para o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Gonet, o caso tem relação com as investigações do Master, que já estão sob a relatoria de André Mendonça. Após o parecer da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes encaminhou a questão ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Caberá, então, a Fachin decidir se o caso permanece com Alexandre de Moraes, se será transferido para André Mendonça ou se passará por novo sorteio entre os ministros da Corte. Marcília, quero ouvi-lo aí dessa decisão do PGR Paulo Gonet a respeito desse pedido, inclusive de Flávio Bolsonaro, dizendo que, alegando uma possível suspeição do ministro André Mendonça e pedindo para que o caso fosse retirado da relatoria de André Mendonça, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para seguir com o ministro André Mendonça. Surpreende esse parecer aí do PGR? Semana passada tivemos também o parecer dele em relação ao projeto de lei da dosimetria, né? Não, olha, a gente tem que entender assim, o Gonet dá uma decisão e a gente começa a entender de trás para frente o que está acontecendo. Então, o Gonet, quando ele dá essa decisão, ou, enfim, de alguma maneira ele entende que o caso deveria estar com Mendonça, é muito provavelmente porque o próprio Moraes já está se livrando ou está conformado com o fato de que isso não cairá com ele. Porque o Moraes, ele já tem... Vamos entender o seguinte, o Moraes hoje, ele já tem o Flávio Bolsonaro na mira, com outros inquéritos. Ele tem a possibilidade... Inclusive tem uma calúnia, um inquérito que é um absurdo, uma calúnia, suposta calúnia... do Flávio Bolsonaro contra o Lula, que está nas mãos do Moraes. E tem outros casos também, atingindo o Flávio, atingindo o Zema, atingindo todo mundo que está com o Moraes. O Moraes não tem nada que ele não possa fazer a qualquer tempo contra qualquer um desses candidatos ou pré-candidatos. Então ele não precisa de mais um caso para interferir nas eleições, na campanha eleitoral ou no processo contra os candidatos. Então, o que provavelmente o Moraes, o raciocínio do Moraes aqui em relação a esse caso é o seguinte: olha, como eu já tenho casos ou os candidatos no meu radar, como eu já posso atingir os candidatos e como esse caso do filme vai gerar a discussão sobre a minha suspeição, eu talvez deseje evitar esse desgaste e estou pedindo para o meu estagiário, o Gonet, dar um parecer favorável ao que o caso vá para o Mendonça, assim ninguém me perturba nesse caso, mas eu sigo podendo perturbar todo mundo nos demais. Creio que seja essa a leitura. O Gonet não dá ponto sem nó. Se o Gonet diz, é porque o Moraes diz.
Moraes. Se o Gonê fala, é porque o Moraes mandou falar. E se o Moraes não está enfiando-se nesse caso, é porque ele já pode se enfiar em outros e acha que esse daí especificamente só gerará desgaste a ele por conta da discussão sobre suspeição que o Flávio fez. E aí você percebe que, inclusive, esse pedido de suspeição que o Flávio fez foi interessante, foi estratégico. Olha como está repercutindo, o Moraes não quis o desgaste, muito provavelmente em razão desse pedido ter sido feito, isso poder prejudicar ou tumultuar de alguma maneira o caso. Só para a gente lembrar, esse inquérito ele teve origem numa notícia-crime que foi apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, que queria uma investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse. E aí, por isso, incluiu Flávio Bolsonaro e foi para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o que o PGR alegou é que Mendonça estaria prevendo essa palavra, porque já está lidando com o caso, com outros casos relacionados ao Master. Exatamente. Perfeito. É isso. Então agora a bola está com o Faquin, Marcília? A bola está com o Faquin, e aí o problema é que o Faquin ele não gosta muito de que a bola esteja com ele, nem que a bola, nem que o holofote, nem que o martelo da justiça. O Faquin ele gostaria, né, de que o esquecessem, né? Essa é a verdade. Se o Faquin pudesse passar sem ninguém notá-lo, eu acho que esse é o grande desejo dele, mas é difícil na presidência do STF. Então aqui o Faquin muito provavelmente vai consultar os universitários, né? Ou seja, a ala do STF que hoje comanda o país, a saber, Gilmar, Moraes, etc., para que eles o orientem de como ele deve fazer. E provavelmente eles dirão, toque essa bola pro Faquin, porque a gente já está com o jogo ganho. Pro Mendonça, porque a gente já está com o jogo ganho na mão. Barros, vamos trazer mais uma informação para a audiência, Barros. Vamos lá, Pitoli, falar sobre o ministro Luiz Fux. Tem uma informação importante, que a mudança na presidência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, está prevista para acontecer no próximo mês de agosto, pode trazer novos desdobramentos para as investigações do caso Master. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, deixará o comando do colegiado após o período regimental, sendo substituído pelo ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência por 1 ano, conforme o critério de rodízio estabelecido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A transição tem peso direto sobre a condução dos julgamentos, porque cabe ao presidente da turma definir a pauta das sessões presidenciais, atribuição que Gilmar utilizou recentemente ao inserir de última hora a análise das prisões preventivas de Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro. A inclusão, inclusive, desse tema na pauta surpreendeu o relator do caso, o ministro André Mendonça. Ao votar contra as prisões, Gilmar disse que, abro aspas, é precisamente a dimensão do caso que recomenda redobrada cautela. É nos casos de maior repercussão, aqueles em que a pressão por resultado se faz mais intensa e o clamor público mais agudo, que a proteção de garantias se faz necessária, fecho aspas, ao que disse Gilmar Mendes. Então, causou essa preocupação em relação ao voto e em relação a ele ter colocado isso na pauta, essa votação para tentar aí tirar da cadeia o pai e o primo do Daniel Vorcaro. O Luiz Fux é apontado como um aliado consistente do ministro André Mendonça no colegiado, acompanhando sistematicamente os entendimentos do relator no caso Master. Com a mudança, André Mendonça ganharia, Pitoli, um parceiro no controle da pauta e também reduziria o risco de inclusões surpresas que pudessem interferir no andamento das investigações. O cenário se soma a outras dificuldades enfrentadas por Daniel Vorcaro. A PF e a PGR rejeitaram a sua segunda proposta de delação premiada e o STF manteve o pai do banqueiro preso. Portanto, o Gilmar Mendes, saindo da presidência da segunda turma, abre espaço para a chegada de Luiz Fux, que tem mostrado, pelo menos nos últimos entendimentos em relação ao caso Master, o seu lado favorável à manutenção das prisões e ao andamento das investigações. Perfeito. Olavo, entendo que adoraria dizer que é uma turma 3-2. É uma turma Fux, André Mendonça e Nunes Marques. O problema é que o Nunes Marques é um 2,5, né? A gente nunca sabe de verdade para que lado ele vai. É uma turma 2,5. Lembrando que ainda tem Toffoli. Ainda tem Toffoli na turma, né? Toffoli atolado até as tampas com o Banco Master, em suspeição. Então a gente sabe que a vida do Gilmar ficou difícil ali.
E eu reitero uma fala que já fiz aqui hoje, alguns no chat corroboram, pensam da mesma forma. É a justiça nesse momento que pode trazer um alento. É a justiça. Politicamente falando, Walter e Olavo, semana passada nós mostramos aqui vídeos de senadores importantes, Damares, Espiridião Amin, Marcos Rogério de Rondônia. Não tive acesso ao vídeo do Isalci, do DF, mas a turma defendendo o Alcolumbre após a publicação da matéria da Veja que fala dos 30 milhões de dólares. Os caras defendendo o Alcolumbre. É aí que me preocupa essa direita... Como assim, né? Defender quem traiu o presidente Bolsonaro com relação à pauta do PL da anistia. Então a gente tem hoje na política, gente que se olha e fala assim, eu posso acreditar na Damares hoje? Ela fez uma fala apaixonada pelo Davi Alcolumbre. É um Senado de entregas. As pessoas nem imaginam o que o senhor tem feito pelo Senado. Ela está falando de Alcolumbre. Então a gente vive uma situação como essa, vai ficando difícil de acreditar na política hoje. Hoje. Sobram poucos, né, resistentes, batalhadores, e poucos que são, né, ali incapazes de mudar o cenário, porque não tem voto, porque a articulação não deixa acontecer, enfim. Então eu reitero a minha fala. A mudança hoje está mais para começar pela justiça do que qualquer outro lugar. Olá. Por mais riscos que isso traga, né? Se nós estamos, desculpa, você tocou no nome da Damares e eu preciso falar. Se nós estamos, da Damares que defendeu o Alcolumbre, se nós estamos com esse tumor, que é um tumor bem maligno, com muita metástase, dentro do judiciário brasileiro, hipertrofiado, se nós estamos com o judiciário brasileiro hipertrofiado, fora do seu contorno de poder, somando os 3 poderes, é por culpa da presidência do Senado, e Alcolumbre tem responsabilidade nisso, que sentou em cima dos pedidos de impedimento de ministro do STF. Simples assim. E o nosso ouvinte aqui, o ouvinte politizado da Oliverde Brasil, entende perfeitamente o que eu estou falando. Elogiar Alcolumbre, elogiar Alcolumbre, proteger Alcolumbre na questão do senhor 30 milhões, semana a semana que eu venho aqui e digo, ninguém negou os 30 milhões ainda. Boa. Mais uma semana. Boa. Dos órgãos institucionais em silêncio total. Pois bem, Gilmar Mendes, vamos falar da saída de Gilmar Mendes dessa condução da segunda turma. Gilmar Mendes é parte importante desse tumor metastático que está dentro do STF. Gilmar Mendes sempre, aliás, ele também representa o que há de péssimo na vitaliciedade do STF, porque Gilmar Mendes cresceu ali há mais de 20 anos ali dentro do STF e aprendeu a jogar o jogo. Aprendeu a manipular o jogo, aprendeu a pedir vista de julgamento para atrapalhar julgamento, aprendeu a desestruturar, que não são pares, oponentes dentro do STF. Gilmar Mendes foi o cara que planejou desde o começo que o STF deveria sair da sua casinha, extrapolar os seus limites e exercer um poder maior que o executivo e o legislativo, trazendo todo esse desequilíbrio. Sempre foi o plano de Gilmar Mendes, sempre. Gilmar Mendes, amigo ouvinte, é o cara que criou o maior palco de lobby judiciário do mundo. Dentro do Brasil, aliás não, em Portugal, né? A milhares de quilômetros do Brasil, ele reúne empresários, políticos, com interesse interesses dentro do STF, diretamente com os juízes, e tudo isso é tratado com uma normalidade
absurda. Não é normal, não é republicano, não é ético, simples, também desse jeito, em especial quando tem dinheiro do Banco Master patrocinando hotel, patrocinando o evento, patrocinando isso, patrocinando aquilo. A mudança, a retirada de qualquer quantidade de poder de Gilmar Mendes para manipular, para pautar julgamentos, é bem vista, é muito bem vista, muito bem-vinda e fará bem para a saúde do judiciário brasileiro. Walter fez algumas colocações e eu fecho junto com o Walter, colocações sempre tão inteligentes, e entendo cada vez mais com esse exercício sobrepujando outros poderes pelo judiciário, cada vez mais se impõe a limitação temporal desses ministros dentro do STF. Mandatos de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, vitaliciedade não dá mais, não é possível. A redução precisa acontecer para evitar esse tipo de comportamento como é do Gilmar Mendes e de alguns outros. Walter, com o Toffoli necessitando desse ostracismo, né, me esquece aqui pelo amor de Deus, Gilmar cada vez mais isolado? Sabe que é bom a gente ter voltado nesse tema porque me permite esclarecer um argumento meu anterior, que eu estava vendo o nosso chat aqui, alguns ouvintes não entenderam quando eu falei que tinha que aumentar o número de ministros. Tem 2 caminhos. Ou a gente elege um Senado majoritariamente comprometido com a correção de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, e no dia seguinte, em janeiro de 2027, se abre um processo e se afasta, com direito à ampla defesa e tudo mais, 2 ministros do STF, pelos seus já sabidos e notórios maus feitos, né? Inclusive seria histórico, porque a um desses ministros caberá a presidência do STF no ano que vem, se eu não estou enganado, né, que é o ministro Alexandre de Moraes, ou se vai por esse caminho, se afastam esses 2, e aí o próximo presidente tem a oportunidade de nomear 2 ministros, e com isso nós teríamos paridade de armas, como o Pittoli falou aí. Soa para mim meio surreal que a gente está falando que tem que disputar política dentro do judiciário, né? Visão política, ideológica, porque o judiciário tinha que estar a parte de tudo isso, mas se essa é a música que está posta aí, então vamos ter que dançar conforme a música. Se fosse por esse caminho, tudo bem. Então nós vamos afastar 2 ministros, ter oportunidade de nomear 2, teríamos aí um ministro que é neutro e que é técnico, que é o Luiz Fux, teríamos um ministro que está se mostrando cada vez melhor e mais técnico, comprometido com a justiça. Teve uma fala ontológica do ministro André Mendonça semana passada, enfrentando o Gilmar Mendes, o ministro Cássio Nunes, que a gente ainda não sabe muito bem, e, enfim, teremos paridade de armas. Ou então, como eu disse, de 11, o presidente encaminha ao Congresso um projeto de lei e aumenta para 15, e aí tem a possibilidade de nomear, e os caras aqueles que estão do lado de lá, exercendo esse ativismo judicial, vão sopesar o que vão fazer. Então são esses 2 caminhos. Ou vai se aumentar, ou vai ter um impeachment e poder, volto a dizer, ter equilíbrio na questão judicial. A outra questão, Olavo, e obrigado pelo teu elogio, eu retribuo a tua generosidade, também aprecio muito os teus comentários, é a questão dessa discricionariedade que chama a gente, né, que é a margem de que um ministro tem de fazer o que ele quer. Por exemplo, pautar processos. Vamos lembrar que o processo que descondenou o Lula foi exatamente isso. Por que tem processos que estão há 10 anos no STF e não são julgados? E algum outro chega lá, no dia seguinte é pautado e é julgado por interesse e por conveniência. Então isso está errado, isso também precisa ser mudado. Essas coisas todas que eu estou falando vêm no bojo do meu primeiro argumento aqui na participação de hoje aqui no programa, de que a gente precisa priorizar uma reforma no judiciário. O próximo presidente, para mim, deveria escolher uma comissão de notáveis, fazer em 4, 5, 6 meses um projeto de lei bem feito, encaminhar uma concertação ao Congresso Nacional e fazer essa mudança, senão eu vou insistir no meu ponto, Pittoli. Um pouquinho discordando de ti com a tua vênia, já que estamos falando em coisas do direito. Eu acho que essa reforma do judiciário, ela depende da política, sim. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!